9 de abril, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosângela. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 23 e 24. Estamos encerrando o livro de 2 Samuel e já vamos entrar nos livros dos reis. Vamos lá. Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. São essas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo. Uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória. E eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. Os soldados famosos de Davi. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe-Basebete, de Taquemone, que era líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma câimbra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar as armaduras dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamados 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus. Tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor. Glória a Deus. E disse: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber esta água. Isto seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abisai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoaida, da cidade de Cabzel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele também matou um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi os colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode, Elis de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzã, Salmão o Aoita, Maarai e Elebe, filho de Baaná, da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías de Piratom, Idai dos vales de Gaás, Abialbon de Araba, Azimavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Jazem, Jonatas, os Araritas, Sama e Aião, filho de Sará, Elifelete, filho de Acasbai e Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Giro, Esro de Carmelo,
Parai de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani do território de Gade, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe de Jati, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. Davi manda contar o povo. Último capítulo de 2 Samuel 24. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu... Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército... Deixa eu ler de novo, né? Onde foi que você parou? Qual versículo? Não, vou começar de novo. Fui bem aqui no 24. Capítulo 24, último capítulo de 2 Samuel. Davi manda contar o povo. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer. Continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan, e de Dan viraram a oeste para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas. E dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer, e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gade foi falar com ele. Contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que a resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: só eu sou o culpado. Fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão em frente de Davi e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: eu vim para comprar esse terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles.
e também as tábuas de debulhar cereais, para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, um sacrifício que não me custe nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou. Não oferecerei sacrifício a Deus que não me custe nada. A ti, Senhor, sempre darei o melhor de mim. E se fui chamado a sacrificar, farei em nome do Senhor. Não oferecerei sacrifício a Ele que não me custe nada. Ai, eu quase chorei agora. Eu vi. É muito forte, muito muito forte lindo, essa né? parte da Bíblia. O cara Ele queria. era um adorador, meu irmão. Cara, o cara fazia coisa errada, Não, mas e você já viu que ele chamava pra ele mesmo? ele não deixava ninguém Senhor, entrar no você tá negócio matando o dele. povo, quem errou fui eu, era eu e minha casa que tinha que estar. Ele tinha um coração justo. Deus se agradava realmente no coração de Davi. Um homem segundo o meu O coração de Deus. Por isso. Vou esperar você chorar, tá bom? Não, pode falar. Eu vou marcar aqui. Eu queria falar sobre uma coisa assim muito interessante que eu vi aqui. Já está escrito, já faz parte das minhas anotações de outras vezes que eu já li, sobre essa passagem aqui, ó, quer ver? Eleazar, versículo 9 do capítulo 23. Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunidos para a batalha. Os israelitas se retiraram, ou seja, a batalha ficou mais acirrada. Aí os israelitas fugiram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. Travou assim, não soltava mais. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Aí olha que coisa tremenda. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Você sabe que quando um exército ganhava sobre o exército adversário, eles tinham direito a tudo que era daquele exército. Era o chamado despojos. Né? Aqui está dizendo que quando a batalha se intensificou, eles fugiram. Aí o Eleazar ficou, lutou a ponto da mão dele grudar na espada. Deus teve uma grande cãibra vitória por causa da atitude de Eleazar, muito bem pontuado. E aí, depois que a batalha estava vencida, os que abandonaram voltaram a pegar os despojos. Então, tem pessoas situação, né? que só querem os despojos. Entrar na guerra mesmo não quer não. Não querem. Não quer pagar o preço, não quer entrar na guerra, não quer sacrificar. Isso é geral. Em todas Sim. É a sociedade em si hoje, né? Já é uma situação geracional. Por isso que Deus está trazendo para nós momentos de reflexões. Porque é sério. E olha que fantástico isso aí que você falou. É muito legal isso aí que você disse. O que eu disse? O Senhor Deus conseguiu a grande vitória nesse dia. Até hoje. Tudo que Deus realiza nesta terra são com pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Pessoas que estão dispostas a entrar na peleja, nem que seja sozinho mesmo, mas guerrear a ponto da espada grudar na mão por causa da cãibra, dor. Mas não parar. A gente sabe como é que é uma dor de cãibra, né? É horrível. Às vezes você acorda de manhã com dor na batata da perna, com cãibra, lembra? Obrigada. Muito obrigada. Aí eu falei pra ela começar a comer banana. É falta de cálcio. Falei pra ela começar a comer banana que ia melhorar. E é horrível dor de cãibra, é horrível. Então, imagina a dor desse cara. Mas não ele parou, não largou. Porque ele queria que a vitória fosse do Senhor. Do Senhor. E o Senhor através dele, porque ele estava disposto a sacrificar. Mas que cara de pau, né, da galera voltar para pegar os despojos, Sempre existem os caras de pau. Meu Deus, o que a gente faz com esses caras de pau? Sempre existe. Aqueles continua lutando, né? Que vem para usufruir. A gente faz a nossa parte. Façamos como Davi. Vamos distribuir, vamos ser bons. Exatamente. É que nem naquela passagem que a gente também já leu alguns dias atrás, que o povo ficou cansado, aí os outros foram, aí quando voltaram, Davi queria distribuir para todo mundo, lembra? Aí, eles não queriam. E aí o que foi, não queria. Mas o coração de Davi era voltado realmente para o que Deus ia pensar dele. Exatamente, fantástico. Que a gente possa direcionar o nosso coração para o que Deus vai pensar.
e fazer o bem sem olhar a quem, como já diz o ditado, né? Porque a falou, vitória sempre será do Senhor. Sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, e se tiver câmera, come banana. Que coisa! Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.